que nos continuam a seguir através da internet. É muito bom, e vamos falar hoje acerca de um assunto muito interessante que nós temos vindo a desenvolver na nossa congregação e que eu considero que é de extrema importância para a Igreja nos dias de hoje. Mas antes disso vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de podermos estar aqui sentados à mesa esta noite, Senhor, examinando as Escrituras, e o nosso pedido a Ti é que ilumines os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua Palavra com toda a clareza, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nos seguem através das redes sociais, que a Tua Palavra os alcance, que o Teu Espírito Santo os conforte e os toque, para que venham a ser transformados à Tua imagem e à Tua semelhança. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós temos vindo a falar acerca da questão do caminho da salvação, da questão da manifestação de Deus em nós, porque esse é o objetivo de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. À semelhança de Deus o criou. E Ele não faz distinção entre homem e mulher. Disse, macho e fêmea os fez e homem e mulher os criou. Portanto, o que Ele quer é que seja refletida a imagem dele através de nós. E é interessante que o pecado distorceu completamente essa imagem. A partir dessa altura havia necessidade de um Salvador, e o trabalho da pessoa de Jesus Cristo foi revelar-nos o Pai, foi inspirar-nos a segui-lo, para termos acesso ao Pai, para depois pela nossa santificação, pela lavagem de água pela palavra, a imagem de Deus se venha a refletir em nós, e que as pessoas lá fora do ambiente da Igreja, fora do ambiente de Deus, vejam alguma diferença em nós. Porque se na verdade a Igreja não manifestar diferença, somos mais um no meio da multidão, e não somos luz do mundo nem sal da terra, coisa nenhuma. Queria apenas ir ao Salmo 1 para dar a introdução, depois vamos ver Marcos 11, só para dar uma passagem por estas Escrituras, para os irmãos que estão lá em casa ficarem dentro daquilo que nós temos estado a examinar nas Escrituras e a compreender o que é que na verdade Deus quer de nós. O que é que Deus quer de nós? No Salmo 1, vamos ler só do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, na minha tradução, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, porque é através da meditação que o nosso entendimento é aberto. A gente medita na palavra e essa meditação nos dá entendimento. E aí somos inspirados a fazer o que a palavra diz. E depois diz assim, é como árvore plantada, é aqui que eu quero pegar, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Muitas Bíblias dizem na estação própria. Eu gosto mais desta tradução e vou-vos explicar porquê. No tempo certo é o tempo da necessidade, ou seja, a árvore dá fruto, ela sacia-me quando eu vou lá e encontro fruto, não é? Então, se nós formos pegar ao pé da letra, como muitas traduções dizem, no tempo certo, quando muitas dizem na estação própria, nós temos uma tendência de pensar que, olha, há uma estação própria para as uvas, há uma estação própria para as maçãs, há uma estação própria, mas não é isso que a Bíblia nos quer ensinar. Porque nós temos que ser estas árvores plantadas, mas darmos o fruto, como Jesus ensinou, e fruto que permaneça, um fruto constante. Para quê? Para que nós não sejamos mais um embuste, como muitos existem, ou seja, manifestam um ar de santidade e de santidade não têm nada. E então uma pessoa que manifesta um ar de santidade, e se nós vamos junto dessa pessoa, numa perspectiva de tirar dela alguma coisa para nosso benefício, ou seja, essa pessoa manifestou uma aparência de santidade, entretanto essa aparência é inspiradora a ser procurada, assim como também a árvore, o desejo é manifesto pela aparência. A árvore era desejosa, não é? No princípio da criação, era desejosa, era bela à vista, e então ela cativava. Então uma pessoa com ar de santidade cativa, mas depois pode ser um embuste, ou seja, pode não ter santidade nenhuma,
e não me transmitir nada. O Paulo, quando chegou à igreja da Galáxia, foi uma das coisas com as quais ele foi confrontado, foi com uma igreja que é, ele atendendo à idade das pessoas na igreja. Nós temos muito uma tendência de ouvir irmãos dizendo: os meus filhos foram criados na escola dominical, foram criados nos bancos da igreja. E onde é que eles estão? De que é que lhes valeu isso? Não é? Não lhes valeu de nada, porque hoje estão separados de Deus, estão afastados da fé. De nada lhes valeu estarem na escola dominical, não é? Não é que a escola dominical seja má, nada disso, nada disso. Mas a Bíblia aqui ensina uma coisa muito importante, é que o propósito de Deus, quando Ele nos deu a sua natureza, é fazer com que nós tenhamos fruto e fruto constante. Ou seja, aquela pessoa que se abeira de nós, não venha só pelo nosso aspecto de santidade, mas que ela, ao falar connosco, receba uma palavra de refrigério, uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, um gesto, um abraço, uma atitude compreensiva, uma aceitação, uma envolvência. É isso que Deus quer que aconteça através de nós, porque aí nós estamos a glorificar a Deus. Amém? Amém. Então aqui no Salmo 1 diz isso, que dá fruto no tempo certo. E qual é o tempo certo? É o tempo da necessidade, irmãos. Eu ainda no domingo falei à igreja, querem vir comigo a Marcos 11. Não nos esquecendo do que acabámos de ler agora, mas vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Uma escritura que eu tive alguma dificuldade em entendê-la. Mas eu hoje entendo-a, graças a Deus hoje entendo-a, e é por isso que eu a quero abordar. Porque muitas pessoas pensam que a manifestação querem o poder. Nós não devemos procurar o poder de Deus. O poder de Deus está na sua natureza. Desde que a natureza de Deus esteja em nós, o poder de Deus está em nós. O poder de Deus não é para ser buscado. É para ser buscado é a natureza, a sua natureza. Porque nós somos, o mundo vai conhecer que somos filhos de Deus, não é pela manifestação do nosso poder, mas é pela expressão da sua natureza, o amor. Porque Deus é amor. Amém? Amém. Então diz assim, no versículo 12, diz assim, vamos só ler 2 versículos. Diz assim, no dia seguinte, quando estavam, portanto, deu-se a entrada triunfal de Jesus, um ato profético, e depois diz no 12, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Jesus teve fome, note bem. Uma pessoa com fome é uma pessoa que tem uma necessidade, não é? A ser suprida. E então, repare, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, portanto, a figueira com folhas é sinónimo de fruto. É sinónimo de dar fruto, de estar com fruto. Foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Porquê? Porque não era tempo de figos. Então repare que o Marcos é muito detalhado. Escreve, não era tempo de figos. E o que é que nós pensamos assim? Bom, então Jesus foi enganado porque não era tempo de figos. Não propriamente. Não propriamente. Jesus não estava enganado acerca do templo e daquilo que se passava no templo. Ele foi lá e viu, e o que é que ele foi fazer? Foi secar completamente o templo. Isto foi um ato profético no que diz respeito àquilo que ia acontecer dentro do templo. Entretanto, Jesus vai, se continuássemos a ler, Jesus vai dentro do templo, e o que é que havia dentro do templo? Tudo menos fé, negócio. E então Jesus vira à mesa dos cambistas, disse que a casa do pai dele não era casa de câmbio, mas era casa de oração. Então, isto aqui é o fruto daquilo que aconteceu com a figueira. Muitas pessoas iam ao templo à procura de fruto espiritual, mas não encontravam fruto espiritual. O que é que eles encontravam? Rituais. E é o que se passa muitas vezes na igreja, nos dias de hoje. E então Jesus não foi enganado pela figueira. Jesus não quer é que ninguém seja enganado pela aparência. Irmãos, ele teve fome, foi lá procurar alimento, mas ele não estava enganado. Repare, não era tempo de figos. E Jesus não sabia que não era tempo de figos? Sabia. Então Jesus sabia perfeitamente bem que ao chegar ao pé da figueira não havia lá fruto. Irmãos, Jesus não tinha poder para fazer aquela figueira dar fruto. Se ele põe paralíticos a andar, se ele põe cegos a ver, era difícil. Deus não fez nascer uma aboboreira para tapar o profeta. Perdão? Do sol. Da sombra. Pois, agora esquece-me o nome dele. Elias. Não. O Jonas. O Jonas. Deus fez crescer uma aboboreira para depois as folhas da aboboreira atraparem o Jonas. Não é? Então,
A Bíblia diz que até das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Portanto, para Deus nada é impossível. Então Jesus Cristo chega lá, não vê fruto, e ele diz uma coisa muito simples. Diz assim: então lhes disse, ninguém mais come o fruto de ti. Ninguém mais come o fruto de ti, ou seja, ninguém mais seja enganado pela tua aparência. Jesus está a falar acerca da aparência. Mas nós, o que é que Ele quer que nós sejamos? Árvores plantadas à beira do rio, que dá fruto no tempo certo. E qual era o tempo certo aqui, irmãos? Era o tempo da necessidade de ser suprida. Por isso é que Deus quer que nós estejamos todo aquilo que estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserem e tudo vos será feito. Sem mim nada podeis fazer. A vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Não é o que está em João 15, quando Jesus fala da videira e das varas e tudo mais. Então pronto, aqui Jesus estava a falar precisamente a mesma coisa. E agora, para entrar mais propriamente na mensagem, eu quero chamar a atenção de uma coisa. Mateus 6,33 é o segredo da hermenêutica bíblica. Porque, repare, a Bíblia diz, Jesus ensina, não andem ansiosos quanto a isto, quanto a aquilo, quanto a outro. Porquê? Não andem ansiosos quanto ao material. Porque o reino de Deus não tem nada a ver com o material. A doutrina da prosperidade foi o maior erro da Igreja. O maior erro da Igreja. Porque Deus não está minimamente interessado nem em nós termos muito dinheiro. Não. Deus está interessado em nós termos em tudo as necessidades supridas. Porque o reino de Deus não tem nada a ver com materialismo. O reino de Deus não é material. O reino de Deus não é comida nem bebida. Porquê? Comida e bebida são coisas físicas. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é um reino espiritual, não é um reino material. Então a doutrina da prosperidade é um erro para manipulação e para extorquir dinheiro. Nada mais, nada mais. Para enriquecimento da entidade pastoral. Nada mais, nada mais. E nós vamos ver se é verdade ou não é. Venham comigo em Efésios, e é aqui que eu me quero centrar nesta pequena mensagem esta noite. Deus me levou a Efésios. O nosso irmão Paulo não está aqui, mas ele tem muito este versículo no coração. O Efésios 1:3. E eu quero-vos ler Efésios 1, desde o versículo 3 até ao versículo 18. E vamos analisar esta escritura. E vamos ver que tipo de bênção é que Deus nos deu. O que é que Deus nos abençoou? Será que Deus nos vai abençoar com dinheiro, caem notas do céu? Será que Deus... Nada, irmãos. Deus abençoa a obra da nossa mão. Então Deus abençoa o nosso trabalho. Deus abençoa o nosso esforço. Deus abençoa o nosso empenho. Deus não vai dar nada a quem nada faça. Porque então era o mau Pai. E não se esqueça que nós hoje estamos a falar de Deus, o Pai. Porque foi isso que Jesus veio trazer. Uma aproximação do ser humano ao seu Criador na condição de pai e filho. Amém? Agora vejam o que é que está aqui. Em Efésios 1. Eu espero que os irmãos cheguem lá. Esse diz assim. Espero que os irmãos lá em casa também estejam a seguir a Bíblia. E diz assim no Efésios, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Porquê é que algumas pessoas ainda pensam que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo? Não. Sempre que Paulo escreve uma carta, é como você não escreveu cartas anónimas. Você sempre diz que olha, aqui, Eurico, Alspar, tal, por fora, carta, endereçada a este, endereçada àquele. Então Paulo sempre se identificou. Você lê as cartas de Paulo, Paulo sempre se identifica. O livro a carta aos Hebreus não está identificada com ninguém. Com ninguém, absolutamente. Portanto, muitas Bíblias dizem que é a epístola de Paulo aos Hebreus, mas não. A minha, graças a Deus, não diz. E essa epístola podia até ter sido escrita por Paulo, mas ninguém tem essa garantia. E então aqui em Efésios diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, o Paulo nunca teve o desejo de ser apóstolo. Assim como, deixem-me esta parte, assim como se nós verificarmos a Bíblia, quem é que foi abençoado financeiramente? A resposta é simples: todos aqueles que nunca quiseram ser ricos. É interessante. Não houve ninguém mais rico que quem? Salomão. E Deus pôs tudo ali: Salomão, pede-me o que tu quiseres e eu te darei. E o que é que o Salomão pediu? Sabedoria. Assim como tu não pediste riquezas nem nada, até isso eu te dou.
O que é que diz Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai o espiritual, que eu proverei para vocês o material. Portanto, a busca do material não é uma manifestação de fé. Agora, a busca pelo espiritual, sim. Porque o justo viverá pela fé. O justo não vai viver pela força do seu braço. Porque todo aquele que pensa que o mérito... ainda agora vinha a ouvir um programa na rádio em que havia uma senhora que é uma economista, estava a ser entrevistada, e ela disse, eu não sou muito apologista da meritocracia. O mérito da meritocracia, eu digo assim, olha, louvado seja o teu nome, Senhor. Até destas pessoas que não frequentam igrejas, tu tiras o perfeito louvor e tu tiras a palavra certa. Eu também não acredito na meritocracia. Não é que as pessoas não tenham mérito. Mas o mérito é uma consequência de uma atitude correta, de uma postura correta, de um envolvimento correto. Por exemplo, nós não fomos abençoados por Deus por merecimento, mas por sua graça. Então aqui não há mérito. No reino de Deus, o mérito não conta. Porque a Bíblia diz que o Senhor escondeu a revelação aos grandes para as revelar aos pequeninos. Estão a ver como é tudo ao contrário? E ele louva a Deus por causa disso, irmãos. E então diz assim, a vocês, graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja, notem bem, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos que? Espirituais. Isto não está a falar de dinheiro, nem está a falar de bens. Ou está? Não. Nunca Deus iria correr esse risco, porque até o próprio apóstolo Paulo escreve ao Timóteo, olha, o amor ao dinheiro é a raiz do mal. Olha, cuidado com a fascinação das riquezas. Por causa disso, muitos se desviaram da fé. E se despassaram com muitas dores. Então, se Deus fizesse isso, Ele próprio estava a cooperar com a asneira dos outros. Ou seja, muitas pessoas hoje em dia não estavam capacitadas para receberem uma bênção financeira. Porque essa bênção financeira ia-lhes fazer mais mal do que bem. E esse economista estava a dizer isso. Nós preocupamos muito com os pobres. Preocupamos muito com as pessoas que têm carências. Mas uma grande parte dessas pessoas não estava capacitada para gerir um bem que se lhe pusesse na mão. Porquê? Porque elas têm tanta carência que quando se apanham com alguma coisa é à toa. Querem aproveitar, querem desfrutar. Que é um gesto natural, não é? Mas então o que é que acontece? Todas as coisas têm que ser feitas de uma forma metódica. É como nós. A revelação da palavra não vem de um momento para o outro. A revelação da palavra vem conforme a nossa dedicação à mesma. O desejo de conhecer, o desejo de saber. E vocês vão ver que até isso já é manifestação da bênção de Deus. Vamos ver. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões espirituais em Cristo. Porquê? Agora vamos ver. Porque Deus nos escolheu, portanto, Ele nos abençoou. Porquê? Porque Ele nos escolheu. Eu escolho a Laurinda, eu abençoo a Laurinda espiritualmente. Para quê? Para que a Laurinda seja cheia de sabedoria, para que a Laurinda seja cheia de discernimento, para que a Laurinda reflita em si a minha natureza, o amor. Ou seja, tudo aquilo que o Pai tem no coração, a bênção do Pai é libertada sobre a pessoa que Ele escolhe. Sim. Porque quando Deus escolhe, Ele tem um propósito para quem escolhe. Assim o Senhor escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores e tudo mais. Sendo a mesma unção, Ele já chamou cada um com o seu próprio, pelo beneplácito da sua vontade, diz a Bíblia. Ou seja, com um propósito certo para cada pessoa. E Ele capacita cada pessoa para o seu devido propósito. Ele reparte o dom para a pessoa exercer o ministério para a qual Ele a chamou. Isso é bênção espiritual. Isso não tem nada a ver com finanças, não tem nada a ver com dinheiro. Deus nos abençoou com todas as bênçãos e tal. E ficam por aí, mas são espirituais, não são materiais. Dinheiro não é espiritual, dinheiro é material. Os irmãos concordam comigo? Sim. E então vamos continuar a ler. E porquê é que Ele nos abençoou? Porque Ele nos escolheu. Uma das formas de nós aprendermos a ler a Bíblia é questionar a Bíblia. Isto é uma como é que eu ia dizer? Isto é falta uma palavra. No português nós aprendemos a fazer perguntas ao texto. Aprendemos a fazer perguntas ao texto para entender o texto.
Porque se eu não fizer perguntas, olha, isto aconteceu, mas porquê é que isto aconteceu? Ou para que é que isto aconteceu? Olha, isto aconteceu assim para isto, e para isto, e para isto. Então nós já começamos a apanhar a ideia da frase, a ideia da expressão. E com Deus não pode ser diferente, quer ver? Ele nos escolheu para quê? Ele nos escolheu nele para quê? Antes da criação do mundo. A Bíblia não diz que Deus fez menção do nosso nome ainda estando nós no ventre da nossa mãe? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos quê? Ele nos escolheu para quê? Para sermos santos. Olhem para mim. A palavra santo não é perfeito. É separado. Ele nos escolheu para quê? Para nos separar do mundo. Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Esta é a santificação. Pai, não te peço que os tires do mundo, mas peço que os livres do mal. Mas eles estão no mundo, mas não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Esta é a oração sacerdotal de Jesus. Pai, santifica-os em meu nome. E então aqui diz, em amor, portanto, ele, antes da criação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, completos. Até nós alcançarmos a estatura de varões perfeitos. E irrepreensíveis em quê? Em sua presença. Em amor. Agora veja, na condição de quê? Como é que foi feita a escolha? Foi em amor. Deus nos escolheu em amor. E em amor nos predestinou. O que é que isso significa? Irmão, não quer dizer que a predestinação seja realmente o fim da minha vida, o fim da vida da Carla, tudo mais. Não. A predestinação é o plano de Deus para cada um. Mas o plano de Deus só se vai cumprir se nós dermos cumprimento. Compreendem? Porque repare, há pouco estava a ouvir, uma pessoa estava a dizer assim, eu tenho a certeza que daqui por uns anos os robôs e tudo mais vão dominar o homem, vão ser mais inteligentes que o homem, eu nunca ouvi tanta estupidez. Porque o homem cria o robô, nunca o robô estará acima do homem. E vai dominar o homem, vai controlar o homem, não vai. Porque o robô nunca vai ter livre-arbítrio. O robô trabalha com parâmetros que se lhes dão. Olha, se eu disser isto, por exemplo, o meu filho lá em casa tem uma aplicação em que ele diz o nome da pessoa, agora não vem a ideia o nome, e diz assim, olha, liga-me a luz da sala. E aquilo vai, ok, pum, liga a luz da sala. Não sei se vocês sabiam que isso existe. E ele diz assim, olha, liga o ar-condicionado da sala a 50%. Ok, e liga. É o sistema de voz. E liga. Olha, avisa, por exemplo, a minha nora está a fazer o jantar e diz assim, olha, o jantar está pronto, chama o Rodrigo. E ela, ok, Rodrigo, para a mesa, o jantar está pronto. E se ele não vem, ela repete, passado 5 minutos, a mesma coisa, e se ele não vem, ela corta-lhe a internet. Porque ela já está programada para isso. Estão a ver como é interessante. Mas essas instruções foram dadas pelo ser humano. Portanto, a robótica não vai dominar a humanidade. E então diz assim, nos predestinou para quê? Para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, o beneplácito, como muitas Bíblias dizem, o bom propósito. Para quê? Para louvor da sua glória, para louvor da sua graça, para louvor do seu favor. Estão a compreender qual é o objetivo da bênção, das bênçãos espirituais? As bênçãos espirituais vieram porquê? Porque Deus nos escolheu. E a partir do momento em que Deus nos escolheu, nós escolhemos um utensílio qualquer. Aquele utensílio para nós tem um valor tremendo. Porquê? Porque não nos foi dado, nós escolhemos. E como nós escolhemos, foi o nosso querer que se manifestou. Nós temos que manifestar o querer de Deus. É tão simples quanto isto. Isto é que é ser cristão. Ser cristão não é estar a orar a Deus para Deus fazer isto ou para Deus fazer aquilo. Não. Ser cristão é fazermos a oração da Maria, seja feita em mim a tua vontade. A oração que Jesus ensinou, seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, olha, Senhor, afasta de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. A nossa entrega completa a Deus. E então depois ele diz, para o louvor da sua graça, da sua glória, da sua gloriosa graça, perdão, a qual nos deu gratuitamente no amado. Claro, é um favor imerecido. E agora veja, nele temos a redenção. E então Paulo continua a escrever. Nunca se esqueçam disto. O que é que ele está a falar? A consequência da bênção de Deus.
Qual é a bênção que se manifesta? A nossa redenção, sermos filhos por adoção, sermos predestinados para sermos dele, para sermos separados, para sermos santos. A bênção de Deus vai se repercutir em nós, porque a bênção de Deus é a manifestação de eu te abençoo, Laurinda. Eu vou à Laurinda, eu te abençoo em nome de Jesus. Porquê? Porque eu reconheço que ela é uma pessoa generosa, que ela é uma pessoa, tu falar com a Laurinda como com a... Sim, claro. Não importa, não é um exemplo. É porque é tudo Exatamente, está aqui mais à mão de semear. Porque é uma pessoa, reconheço nela uma pessoa generosa, mas, por exemplo, eu vejo que está a passar um momento mais difícil, mas isso não significa que ela deixe de ser generosa. Está apenas cansada e eu te abençoo. Olha, que a força do Senhor se renova em ti e tudo mais. Essa é a manifestação do meu querer. Porquê? Porque aquilo que me leva a orar é expressar a natureza de Deus em mim. Quando nós oramos por alguém, nós não estamos a querer manifestar o nosso poder. Não. Nós estamos a refletir o desejo de Deus para aquela pessoa. A minha oração é a expressão do querer de Deus para a Carla. A minha oração não é a expressão do meu querer para a Laurinda. Não. A minha oração tem que ser a expressão do querer de Deus para ela. Sim, estou a entender. Certo? Então, quando eu oro por alguém, o que é que eu estou a expressar? A vontade de Deus para ela. Quando nós oramos por um doente, qual é a vontade de Deus? Não é curá-lo. Então nós oramos por cura. Porquê? Porque não é para manifestar poder, nem é para as pessoas dizerem, tem a unção da cura, tem não sei o quê. Não, irmão. Porque é por causa disso, é que muitos pastores são idolatrados e as pessoas olham para o pastor e esquecem-se de Cristo. E o Paulo sempre disse, segui-me a mim como eu sigo a Cristo. Não olhem para mim, andem comigo. E então depois diz assim, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as suas riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e com todo o entendimento. Queria saltar agora para o versículo 15. Para o versículo 15. E vamos analisar agora a partir daqui do versículo 15 até ao final do capítulo, até ao 23. Diz assim, por esta razão, portanto, Paulo entendendo isto e transmitindo esta bênção aos irmãos, Paulo estava a escrever aos irmãos, olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Portanto, não se esqueçam que a bênção de Deus, ela vem à vossa vida porque vocês são escolhidos. Ele estava a escrever à igreja de quê? De Éfeso. Vocês são escolhidos, foram escolhidos por Ele, por sua graça, por sua vontade. Vocês têm que ser a expressão do querer de Deus. E então depois diz aqui Paulo, por esta razão, pela razão que eu vos acabei de falar, trazer ao vosso conhecimento a razão da bênção de Deus, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, veja a fé e o amor. Irmãos, a fé e o amor não se separam. Onde não há amor, não há fé. Onde não há amor, há crença, mas não há fé. Porque uma pessoa que não ama não vai orar pelo seu irmão. Uma pessoa que não ama não vai orar pelo seu inimigo. Uma pessoa que não ama não está nem aí para as pessoas que estão à volta dele. O centro do mundo é ele, não é, Carlos? São pessoas completamente secas. Então só o irmão só ora pelo irmão se ama o irmão. Mas também por mais longe, se ele não ama o irmão, se ele não ora pelo irmão, não ama o irmão, não é meu irmão. E então diz assim, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Graças do teu Pai, pelos Efésios, porque eles são uma bênção. Obrigado pelo teu favor, obrigado pela bênção que tu derramaste, tu já os abençoaste, eu tenho essa certeza plena. Eles se amam, eles oram uns pelos outros, eles se entreajudam. É o que Paulo está aqui a dizer. Peço, agora veja a oração de Paulo. Veja a oração de Paulo. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Veja a importância da sabedoria e da revelação. O que é sabedoria? É a arte de manobrar o conhecimento. Se eu tiver conhecimento e não tiver sabedoria, a sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Eu conheço, mas não tenho sabedoria para transmitir esse conhecimento. Então eu sou incompleto. Então Paulo
falou que Deus quer que sejamos completos e irrepreensíveis. E então ele fala aqui da sabedoria e do conhecimento. Estão a ver? É. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, vos dê espírito de sabedoria e espírito de revelação. Espírito de revelação. E isto é muito importante. Irmãos, nós estamos a viver momentos na vida da igreja e no mundo, em que nós carecemos muito de revelação. Muito de revelação. E a revelação é o quê? É o entendimento do propósito da palavra. Eu posso estar a ler um texto e não receber revelação. Porquê? Porque eu estou apegado à letra, àquilo que está escrito. Mas a revelação, claro, parece um pleonasmo, mas ela me revela o propósito do autor. O autor escreveu uma coisa e não escreveu à toa. Ele quis dizer com aquilo alguma coisa. Então eu tenho que entender, tenho que receber da parte dele revelação, para que isso faça sentido para mim e me enriqueça. E então diz, no pleno conhecimento dele, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que haja clareza. Com o propósito de quê? Com o propósito que vocês conheçam a esperança para a qual ele vos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E a gloriosa herança é dinheiro, irmãos. Não. É salvação, é vida eterna, é uma vida de paz. E depois diz, a incomparável grandeza do seu poder para connosco, a incomparável grandeza do seu poder para connosco, os que queremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E diz o verso 20, esse poder se exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo o poder e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, na era vindoura. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas. Para quê? Para a igreja. Então Cristo é o cabeça da igreja. Não é o apóstolo, não é o pastor, o apóstolo, o pastor, o diácono, tudo mais, são servos do Deus Altíssimo. São servos de Deus. E depois diz que é o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então nós compreendemos a razão pela qual o Senhor já nos abençoou. Porque Ele nos chamou, porque Ele nos predestinou, porque Ele nos escolheu. Então nós somos aqueles que vamos dar forma ao plano de Deus. Vocês já viram? Então, mais uma vez, eu volto a reforçar. Nós somos pessoas com valor. Deus conta connosco. Se eu escolho uma pessoa para alguma coisa, o que é que a partir daí eu conto com ela? Claro. Porque eu a escolhi. Se ela aceitou a escolha, ela só tem que dar resposta a essa escolha. Ou é digna ou não é digna. Então, nós temos que trabalhar para quê? Para nos mantermos dignos dessa chamada. E cada um tem a sua chamada. E não há chamadas mais importantes umas que outras. O Paulo e o Apolo diziam, um rega, o outro semeou, o outro regou e há de alguém que colha. O trabalho é um trabalho de continuidade. Então nós não temos nada que vivermos em bicos de pés. Nós temos de ter a consciência de uma coisa, que todo aquele que nos procure, que não ore para que nós sequemos, que não ore para que nós não demos fruto, mas que na verdade Ele possa encontrar em nós fruto e através desse fruto Ele venha a glorificar a Deus. Isso é que é importante. O segredo da figueira é mesmo esse. Jesus foi, porque se tu manifestas ter fruto, tu devias tê-lo. Se tu não o tens, estás a ocupar a terra inutilmente. Então nunca mais ninguém coma fruto de ti. Há outros evangelhos que dizem que Jesus disse seca-te. Mas este evangelho de Marcos não, diz nunca mais ninguém coma fruto de ti. É precisamente a mesma coisa. Porque nunca Deus iria permitir que aquela árvore continuasse ali, cheia de folha e sem fruto, a enganar os outros. Não. Levaste-me ao engano, tu não tinhas fruto, ok, não é tempo de figos, então também não havia razão para estás a manifestar ter. Compreendem, irmãos? Agora, nós vamos ser sempre aquela árvore plantada à beira do rio, como o Salmo diz, em cujas folhas não secam. E no tempo da adversidade nós vamos continuar a dar fruto. E todos aqueles que nos procurarem têm que encontrar em nós fruto. Nós temos que saciar as pessoas que nos procurarem. Temos que estar prontas para dar fruto, para que essa pessoa não saia de nós desiludida.
Esperando que, olha, esperava receber o suprimento da minha necessidade. Eu não estou a falar de necessidades físicas, estou a falar de necessidades espirituais. Necessidades espirituais, uma palavra, um conselho, que nunca nós fiquemos assim, não, uma palavra, um conselho. Queres? Então vamos orar juntos, para que Deus console o teu coração, para que Ele indique o caminho, para que Ele abra os olhos do nosso entendimento, para nos indicar uma saída. Olha, se tu na verdade procedeste mal, nada está perdido. Há o caminho do arrependimento. E então nós levamos a pessoa ao arrependimento. Nós temos que produzir sempre fruto, para nunca enganar ninguém. Todo aquele que procurar em nós fruto, ele tem que encontrar em nós fruto. Porque o que Deus tem para nós é fruto, e quer de nós fruto, e fruto que permanece. A coisa que mais me entristece é as pessoas falarem muito de frutos do passado, frutos do passado, frutos do passado, e agora já secaram. O rio de Deus não seca. A Bíblia diz que há um rio que procede do trono de Deus. E é esse rio que nos banha. E é esse rio que nos torna viçosos. Quando a Bíblia fala no Salmo 1 da árvore plantada, bom, se Jesus é o caminho, e se nós somos uma árvore plantada, parece que é um contrassenso, porque a árvore não se move. Não, a Bíblia está-nos a ensinar que quando a árvore está plantada à beira do rio, ela está no caminho certo, ela está no sítio certo, ela está no lugar certo. Isso significa constante. Ela não procura, ela está constantemente constante. E é esse rio que a vai banhando, é esse rio que vai fazendo com que a nossa alma seja refrigerada, o refrigério à nossa alma. Amém. Amém, irmãos? Amém. Era esta pequena palavra que eu tinha para esta noite, para vos transmitir também. Nós vamos ficar por aqui ainda um pouco mais. Desejo aos irmãos uma santa noite, às pessoas que vão ver este vídeo. Que Deus vos abençoe. Marcamos encontro na próxima quarta-feira. Se sentirem no vosso coração, nós estamos na Rua Gilianes. Temos cultos à sexta-feira à noite, às 9 horas, ao domingo, às 10 horas da manhã. Estamos aqui reunidos na casa da nossa irmã Olinda, aqui no Barreiro, todas as quartas-feiras, às 9 horas. Temos também a reunião de senhoras, todas as quartas-feiras, a segunda quarta-feira de cada mês, às 4 horas da tarde. As nossas irmãs se reúnem também numa reunião de senhoras, onde oram, partilham a palavra. E estamos à vossa disposição. A nossa comunidade é uma porta aberta para todos os que nos queiram visitar. Que Deus vos abençoe. É um prazer estar convosco. Amém. Amém.